A paz do Senhor, meus amados irmãos. Eu sou o evangelista Wellington da Assembleia de Deus Montese, sede estadual. E hoje estaremos ministrando a terceira lição dos jovens, que tem como tema Joel, o derramamento do Espírito Santo. Texto áureo. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos, capítulo 2, versículo 17. A verdade prática é: o Espírito Santo não veio ao mundo cumprir uma missão temporária, mas guiar a igreja até a vinda do Senhor. E este é um privilégio glorioso, ter o Espírito Santo de Deus como nosso guia, como nosso mestre, como nosso mentor, como aquele que verdadeiramente conduz a igreja em direção ao encontro de Cristo nos ares. A leitura bíblica em classe está em Joel, capítulo 1, versículo 1, e capítulo 2, do versículos 28 ao 32. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Capítulo 2, dos versículos 28 ao 32. E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Os objetivos desta maravilhosa lição é explicar o contexto histórico, a estrutura e a mensagem do livro de Joel. Compreender que o Espírito Santo é uma pessoa divina. Saber que o livro de Joel é escatológico. Aqui na introdução, nós aprendemos que o movimento pentecostal, no início do século XX, colocou o livro de Joel em evidência, conhecido como o profeta pentecostal. Apesar disso, o anúncio da descida do Espírito Santo não é o tema predominante de seus oráculos. A maior parte de suas profecias fala da praga da lacusta e do juízo das nações no fim dos tempos. Então, o livro do profeta Joel é um livro muito profundo. É um livro que as profecias dele cumpriram-se parte na própria história de Israel na época, mas uma boa parte das profecias ainda há de se cumprir no fim dos tempos. Eu quero que você observe nessa imagem que o profeta Joel, ele foi um profeta que profetizou diferente de Oséias, que profetizou no reino do norte, ele profetizou no reino do sul, onde você pode observar aonde está esta seleção verde, o reino do sul, reino de Judá, que tem como capital a formosa Jerusalém. Esse profeta foi um profeta que nós podemos compreender pelos seus escritos que ele era muito conhecido dos seus contemporâneos. É tanto que não há muito relato acerca da sua vida,
A sua própria biografia não é apresentada no seu livro. Outro detalhe é que ele viveu em Jerusalém, onde há uma grande familiaridade deste profeta com o templo, com o culto, a participação na adoração. Ele conhecia bem de perto os sacerdotes, é tanto que alguns estudiosos vão chegar a dizer que Joel era um sacerdote, outros vão dizer que Joel era um homem do campo, outros chegam a dizer que ele conviveu no campo, mas que agora ele estava morando em Jerusalém. Uma coisa é certa, não somente Joel, como seu pai, Petuel, como diz aqui em Joel no capítulo 1, palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Aquela família era uma família que adorava verdadeiramente o Deus de Israel, o Deus criador do céu e da terra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Quando a esposa do Senhor Petuel engravida, logo ele escolhe um nome que viesse se destacar no lugar em que ele morava. E ele coloca o nome do menino de Joel. E Joel significa o Senhor é Deus. Aleluia. Yahvé é Deus. Javé é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em outras palavras, o que o Senhor Petuel, que significa visões de Deus, aquele homem tinha visão. O que ele estava querendo dizer é que verdadeiramente o Senhor é que é Deus. O livro de Joel é um livro interessante porque ele não fala de uma liderança governamental, como por exemplo, não menciona nenhum rei. Dá até a entender que a liderança naquela época eram os sacerdotes e também os anciãos. É por isso que, por mais que alguns cheguem a dizer que Joel profetizou aproximadamente no 8º século, outros chegam até a extrapolar, dizendo que Joel profetizou no 3º século. Uma coisa é certa, não dá para nós definirmos uma data exata em que este grande homem de Deus, ele profetizou. Mas uma coisa é certa, ele foi um homem completamente usado pelo Espírito Santo de Deus, com muita autoridade, com muito poder, com muita graça, com muita sabedoria. É interessante também que alguns homens vão dizer que vão na realidade ficar confundidos se Joel utilizou o material de outros profetas como Sofonias, Isaías, Miqueias, Amós, ou se foram esses outros profetas que utilizaram o material de Joel. Meus amados irmãos, uma coisa nós podemos aprender diante deste contexto é que a fonte foi a mesma. A fonte de Joel, a fonte de Miqueias, a fonte de Amós, a fonte de Isaías, a fonte de Sofonias, foi o próprio Deus abrindo seu coração, enchendo o coração do profeta das suas revelações, da sua palavra, da sua graça e do seu poder para que pudesse anunciar a sua palavra cheia de vida, cheia de autoridade e cheia de poder. Aqui no capítulo 1, versículo 4, o texto vai dizer: o que ficou do gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que ficou do gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que ficou do gafanhoto devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Aqui alguns eruditos
eles vão dizer que são 4 tipos de gafanhoto. Outros vão dizer que, na realidade, são 4 fases na vida do gafanhoto. E eu quero que você observe nessa imagem a diferença de cada fase na vida do gafanhoto. E a primeira delas é a fase do cortador. Que fase é essa? É a fase da larva que corta as folhagens. Então, o objetivo deste gafanhoto, nesta fase, é comer as folhas das árvores. A segunda fase é o migrador. E o migrador é aquela fase do gafanhoto quando ele já começa a voar e a viajar pelos campos. Ele está começando já a desenvolver. Esse gafanhoto já está começando a ter força. E o objetivo dele é comer os galhos das árvores. A terceira fase na vida do gafanhoto é o devorador, idade adulta e reprodutiva, quando aumenta o seu apetite. E aqui a função deste gafanhoto é comer as cascas. Ele começa a roer as cascas e também come os galhos. A quarta fase é o destruidor, chamado também de pulgão, que se alimenta da seiva e mata a árvore. O problema deste destruidor é que ele acaba comendo a clorofila das árvores. Isso é o que dá vida às árvores. Então, meus amados irmãos, está aí, a gente pode perceber que Joel ele tinha um conhecimento muito profundo da agricultura, do ataque destes animais invasores que estava destruindo toda a plantação. A gente vai perceber em todo este livro que aqui vai gerar grandes consequências. Por quê? Porque se não tem vegetação, os animais não conseguem se alimentar, a alimentação não chega na mesa do dono de casa. Esse alimento, consequentemente, não estava chegando no altar para alimentar os sacerdotes. Então, o caos foi um caos muito grande, muita dificuldade, muita escassez, muita necessidade. É tanto que o profeta, ele chega ali no templo e o texto vai dizer que ele começa a suplicar para que os sacerdotes rasgassem não as suas vestes, mas que pudessem rasgar os seus corações. A gente vai ver o profeta convocando os sacerdotes, os anciãos, para anunciarem um jejum e buscar a presença de Deus. É óbvio que, quando a gente começa a estudar o livro do profeta Joel, alguém vai entender que estas 4 fases do gafanhoto que invade a terra, que consome o alimento, é completamente literal. Ali são gafanhotos mesmo. Mas já existem outros estudiosos que compreendem que, na realidade, este gafanhoto é apenas uma alegoria, que o profeta está se referindo a nações que estavam se levantando contra Israel e queria realmente trazer muitos problemas, muita consequência, muito sofrimento e muita dor. Mas sabe o que nós aprendemos com tudo isso, meus amados irmãos? É que o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, mas também é um Deus de juízo. É um Deus de justiça, é um Deus de julgamento, é um Deus que é extremamente misericordioso, mas que também não tolera o pecado. A gente vai perceber que a mensagem teológica no livro de Joel pregou que Deus é um Deus soberano.
Joel pregou que Deus é um Deus santo. Mas também Joel pregou a compaixão de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no segundo ponto da revista, o título é A Pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é maravilhoso. No primeiro tópico, nós iremos ver a sua personalidade. Eu quero que você observe a personalidade do Espírito Santo. Ele possui intelecto. Olha que texto glorioso. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo do 10 ao 13. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, pelo qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Disso também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ei, o Espírito Santo não é como alguém diz, que ele é apenas uma força ativa. Não. O Espírito Santo, ele possui intelecto. O Espírito Santo possui emoções, como diz em Efésios capítulo 4, versículo 30. O Espírito Santo, ele se entristece. E sabe quando ele se entristece? Quando a gente peca, quando a gente falha, quando a gente fala mal da vida dos outros. O Espírito Santo, ele tem vontade. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como ele quer, como ele deseja, como ele almeja. Meu amado irmão, seja satisfeito com o dom que o Espírito Santo distribuiu para você. A gente vê também que outra característica da personalidade do Espírito Santo é ele move pessoas. Oh, coisa linda! É um rapaz, uma moça que é movido pelo Espírito Santo. Ele ensina e faz lembrar. João capítulo 14, versículo 26. Olha que texto maravilhoso esta palavra de Deus para nós. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Aleluia! Sabe, naquela hora que você for pregar, o Espírito Santo vai te fazer lembrar. Aleluia! Ele te ensina. Ele que é o nosso mestre por excelência. Ele ordena. Atos capítulo 8, versículo 29. Ele testifica de Cristo. Aqui está algumas das personalidades do Espírito Santo de Deus. Observe neste quadro também os atributos divinos do Espírito Santo. A doutrina do Espírito Santo é a pneumatologia, é o estudo do Espírito, que no caso, Espírito Santo. Então, os atributos divinos do Espírito Santo, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Ele é onisciente, ele sabe tudo. Ele é onipotente, ele é verdade, ele é soberania, ele é retidão, justiça. O Espírito Santo é santidade, bondade, verdade. O Espírito Santo, os trabalhos dele, fala rapidamente das obras do Divino Espírito Santo. O trabalho dele na criação, na transmissão da vida, no convencimento, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, na mensagem profética, que usou os pequenos, os profetas menores, os profetas maiores, e usa ainda hoje
os seus servos de uma maneira poderosa e gloriosa. O Espírito Santo na ressurreição de Jesus Cristo, na distribuição dos dons, na expulsão dos demônios, na administração da igreja. O Espírito Santo, ele é maravilhoso. Alguns dos nomes do Espírito Santo você pode ver aí. Ele é o Consolador, no grego Paracleto, que fica ao lado. Também Advocatus. Ei, você não está só. Aleluia. Chamado também de o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito de adoção, o Espírito de vida. E eu quero também rapidamente falar, como você pode observar nesta outra imagem, acerca do Espírito Santo, esse Espírito que foi derramado lá no Pentecostes. Os símbolos dele. Você pode ver aí, em primeiro lugar, a água. Aí tem algumas referências. A água representa um novo nascimento, fala de limpeza. O Espírito Santo como fogo para purificação, juízo, aprovação e poder. O Espírito Santo como um símbolo do óleo na unção, na cura, no alívio, no conforto. O Espírito Santo como pomba que repousou ali sobre Cristo nas margens do rio Jordão, como símbolo de simplicidade, doçura, amabilidade, suavidade, inocência, mansidão e paz. E o símbolo do Espírito Santo como selo. Ei, você é selado. Fala de possessão. O Senhor está dizendo, você é meu, rapaz. Você é minha, moça. Propriedade exclusiva. Você é propriedade exclusiva de Deus. Segurança, autoridade, garantia. Meu Deus, o Espírito Santo, ele é maravilhoso. Joel vai ter uma revelação extraordinária. Muitos séculos antes, ele vai ter uma revelação de que este Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Terceiro ponto, o horizonte da promessa. Ponto de partida. A promessa do derramamento do Espírito Santo começou a ser cumprida no Pentecostes, que marcou a inauguração da igreja. É interessante que no antigo Israel, a ordem da hierarquia social ocupava no topo o homem mais velho, judeu e livre. A maioria dos profetas de Israel, eles pertenciam a este grupo. Era homem, era velho e era livre. Uma antiga oração proferida por estes homens, pelos anciãos judeus, era ter agradecido, eles agradeciam a Deus por não ter nascido um escravo, um gentil ou uma mulher. Aí a súplica de Joel, ela muda completamente, pois na concepção de Joel, na revelação de Joel, o dom profético não será apenas para os homens, mas também para as mulheres. O texto vai dizer, vossos filhos e vossas filhas. Não apenas para os velhos, como pensavam os velhos anciãos, mas para os jovens. Os velhos terão sonhos. E não apenas para os libertos, mas também para os escravos, sobre os servos e sobre as servas. O que Joel estava dizendo é que este derramar do Espírito Santo que cumpriu-se no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, foi sobre todos aqueles que aceitaram a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Foi por isso que Moisés disse em Números no capítulo 29, tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o Espírito Santo. Joel profetizou sobre o dia que Deus responderia a esta oração de Moisés, aleluia. E o próprio Pedro contemplou o cumprimento desta profecia no dia de Pentecostes, com uma teofania acompanhada do fogo.
O fogo da presença divina não seria, naquele caso, uma ameaça para destruir, mas uma renovação. Viria como autoridade da sua palavra, confirmando o seu poder, a sua glória e não mais a sua visitação na vida dos homens, mas a sua permanência na vida de todo aquele que nele crê. Aleluia! Aqui no quarto ponto, o fim dos tempos. A profecia de Joel fala ainda sobre as aparições de sinais em cima do céu e embaixo da terra, de sangue, fogo e coluna de fumaça, o sol convertendo-se em trevas e a lua tornando-se em sangue. São manifestações teofânicas do próprio Deus, revelando a sua glória, mas como juízo para punir o pecado. Nas etapas, o primeiro advento de Cristo e o derramamento do Espírito Santo são introdutórios nos últimos dias. Os sinais cósmicos, acompanhados de fogo, coluna de fumaça e etc., ausentam-se do dia de Pentecoste e dizem respeito à grande tribulação que vai vir sobre a terra. Há ainda uma referência do Senhor como aquele que guerreia por Israel. Meus amados irmãos, existem muitos assuntos maravilhosos, profundos, aqui no livro do profeta Joel, que você possa querer se aprofundar mais nesta palavra tão rica, tão profunda, tão gloriosa e maravilhosa para a vida de cada um de nós. A conclusão desta maravilhosa lição: o derramamento do Espírito Santo inaugura a dispensação da igreja, que, acompanhado de grandes sinais, faz do cristianismo uma religião sui generis. A igreja continua recebendo o poder do alto e prossegue avançando, anunciando a salvação a todos os povos. Nisto, vemos as múltiplas operações do Espírito Santo, revestindo de poder os crentes em Jesus e convencendo o pecador dos seus pecados. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. E não se esqueça que o segredo do sucesso é a intimidade com Deus.